A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com o programa Umbanda Linda. Todos os domingos aqui às 14h30 na Rádio Mundial e também no YouTube, no canal Colégio Pena Branca. E estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Dr. Edio Silva Júnior, a quem eu tenho a honra de receber, não apenas como doutor e o maior especialista no seu campo, que é também, entre outros, não é? Esse do direito diante de praticamente um enfrentamento à discriminação, ao preconceito, que sofrem as religiões de matriz africana ou de influência africana, que o seja, no caso, principalmente Umbanda e Candomblé, mas não apenas, porque a gente pode estender isso a tambor de mina, isso se estende ao molocô, isso se estende ao terecô, batuque, que são expressões brasileiras. Mesmo o candomblé, quando você diz de matriz africana, você está falando de algo brasileiro, que tem uma matriz africana, que tem uma raiz africana. A Umbanda brasileira, fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, é, na sua essência, uma religião universalista, que é uma coisa incrível. A Umbanda reverencia espíritos que não foram umbandistas, porque na Umbanda você chama o caboclo, que na sua maioria representa o índio, não foi umbandista. A gente chama o preto velho, que é a figura, o arquétipo, a imagem do negro que foi colocado na condição de escravo no Brasil colônia. Ele não foi umbandista. O baiano, o boiadeiro, o marinheiro não foi umbandista, o Exu não foi umbandista, a pombagira não foi umbandista, e, no entanto, todos eles são Umbanda, que é mais do que uma religião, é uma cultura, é uma expressão daquilo que não é apenas uma religião, e isso basta para dizer: reconhecemos que há evolução por meio de todas as outras expressões culturais e religiosas. Por isso a Umbanda é universalista, que inclusive recebe uma linha chamada linha do Oriente. Então, se alguém vem do Oriente, se alguém não era um umbandista, ele possivelmente tinha alguma outra tradição, alguma outra espiritualidade, nós reconhecemos. Logo, por meio disto, a Umbanda está ensinando de uma forma visceral, de uma forma prática, a respeitar o outro. Inclusive, por meio da mediunidade, você aprende a respeitar uma pombagira incorporada em um homem. Você aprende a respeitar o diferente, o índio, o negro, a criança, o velho. Você aprende a respeitar. Então, diante de toda essa lição social que a Umbanda dá, não por palavras, mas por exemplo, há uma contrapartida que é do próprio umbandista ou do próprio candomblessista, muitas vezes, a falta de conhecimento dos seus direitos. Estávamos nós conversando pouco antes de subir aqui para a rádio, estávamos nós conversando sobre o que muitas vezes, inclusive, o praticante acha que é um preconceito, na verdade, uma falta de informação dele mesmo. Sobre uma irmã que está procurando um local para alugar para um templo, e ela diz: há muita discriminação, muito preconceito, ninguém quer alugar para a gente quando a gente diz que é um templo, que é um centro, um terreiro. A pergunta é: tem estatuto? Você tem a sua documentação? Não, não tenho. Então não é um preconceito. Logo, a gente tem
mais do que um dever, a gente deve ter o prazer de informar. Que não basta exigir direitos se eu não conheço os meus deveres, que foi tema há muitos anos de um curso ministrado por você, não é, meu irmão? Chamado Obrigado. Direitos e Deveres das Religiões Comendo. Afro-Brasileiras. Verdade. Inclusive ministrado no Colégio Pena Branca. Tive a honra verdade. de lhe receber para isso. Então, Verdade. é com esse amor, com esse carinho que eu lhe recebo hoje, mais uma vez, que a gente, na semana passada, já esteve aqui também, na Rádio Mundial, para lhe ouvir sobre essas questões fundamentais nas comunidades de terreiro, vamos dizer assim. Verdade. Comunidades tão nossas e questões que avançam para algo muito maior, que é a denúncia do Brasil junto à OEA. Então a gente precisaria aqui de 10, 20, 30 programas para falar um pouquinho sobre tudo isso e ouvir tua palavra, Obrigado. meu irmão, meu querido irmão. Obrigado, querido irmão Alexandre Comino. Segunda participação aqui. A semana passada tive o privilégio de estar aqui no programa Umbanda Linda. E vou repetir mais uma vez, porque isso nós temos que dizer sempre, a minha palavra de gratidão a você por tudo que você representa, para a nossa religião, para a imagem positiva da nossa religião. A tua produção intelectual, a tua preocupação com a difusão de informação e também agradecer à Rádio Mundial, porque esse espaço a gente comentava no cafezinho há pouco. A última vez que estive nesse prédio ainda foi quando o pai Rubens Saraceni tinha um programa na Rádio Mundial. E fiquei muito feliz quando você, há um mês, um pouco mais atrás, me disse que a rádio havia aberto espaço para que você pudesse agora, com a liderança e o significado da sua imagem, para o nosso povo e para o país, estar falando sobre nossa religião. É um presente, não é? É um presente para todos nós, é um espaço privilegiado. E você tem razão, quer dizer, a nossa religião é um exemplo histórico de respeito ao outro. Essa questão do respeito ao outro, Alexandre Comino e os ouvintes da Rádio Mundial, do programa Umbanda Linda, esse é o maior desafio das democracias no século XXI, é o problema da dificuldade, que muitas vezes é natural, mas muitas vezes também é forjada por certos discursos de intransigência, de intolerância, a dificuldade de um ser humano conviver com outro ser humano. Veja que paradoxo. Com a internet derrubando fronteiras, aproximando povos, aproximando culturas, tudo levava a crer que no século XXI os povos iriam interagir muito mais, iriam se relacionar muito mais, iriam trocar muito mais informação, cultura, etc. Entretanto, um dos maiores desafios das democracias contemporâneas é a dificuldade do ser humano conviver com a alteridade, com a diferença, com a diversidade. Havia um texto de um discurso de Mãe Silvia, de Oxalá, no qual ela começava dizendo assim: o homem foi à lua, mas ainda não aprendeu a atravessar a rua para cumprimentar o seu irmão. É verdade. A questão da alteridade, que é respeitar o outro como ele é e não como eu quero que ele seja, que implica em você não tem que se colocar no lugar do outro, porque no lugar do outro você não faria o que ele faz. Então respeitar o outro não é se colocar no lugar dele, é respeitá-lo como ele é. Num país, veja, Alexandre Comino, os nossos ouvintes do programa Umbanda Linda, num país como o nosso, em que você tem, segundo o IBGE, algo em torno de 2.000 confissões religiosas. É incrível, não é? 10% da população brasileira é ateia ou é agnóstica. Num país como esse, é obrigação do Estado garantir que todas essas expressões de convicção, que são os ateus, que não são uma crença, ou essas expressões religiosas possam existir num ambiente de respeito recíproco, de cultura de paz, de não violência. E você dizia muito bem, qualquer um de nós, não é obrigado a
se colocar no lugar do outro ou a aceitar o que o outro pensa. Eu não sou obrigado a aceitar o que o outro pensa, mas eu tenho a obrigação ética e tenho a obrigação legal de respeitar o que o outro pensa. Porque o direito de liberdade de crença significa que o direito que ele tem, o outro, ainda utilizando o gancho tão bacana que você fez no início do programa. O que significa liberdade de crença no Estado laico como o nosso? De pluralismo religioso como é o Brasil. Essa rica geografia de identidades culturais e religiosas que o Brasil contém. A liberdade de crença significa que o outro tem o direito de crer como eu também tenho. O meu direito de crer é o direito do outro crer. De crer e de não crer. Ou de não crer. O não crer é um crer também, né? Crer que não existe, né? É uma convicção. O direito, nesse caso, quando não há crença numa entidade sobrenatural, o direito chama de convicção. Convicção, né? Então, o direito de convicção. A convicção de que não existe Deus, por exemplo, ele tem o direito porque para o Estado e para a sociedade, todos nós somos cidadãos. Todos nós somos cidadãos. A questão da confissão religiosa, do não crer, do crer e tal, é uma matéria que o direito entende que está no âmbito da autonomia privada. Você crê ou não crê, opta ou não opta. O que não pode é o Estado querer impor uma religião, ou o Estado criminalizar uma religião, como o Estado fez com Candomblé e Umbanda. O Estado brasileiro fez e continua fazendo até hoje. Eu sempre lembro que o curandeirismo ainda hoje está no Código Penal. Você veja o seguinte, eu e você estamos descendo o elevador aqui da Rádio Mundial, uma pessoa dá um espirro, enfim, aparenta estar com uma gripe. Se eu recomendo que ela tome um chá, mesmo sem ter qualquer vantagem ali, eu não estou querendo ganhar o dinheiro, estou querendo que ela fique bem. Eu estou praticando um crime de curandeirismo. Se escrever no papelzinho é prova. Se escrever no papel é prova. Quer dizer, se ela gravou aquilo no celular, é prova. Eu não gostei desse negão aí. Você vê como é? Alexandre Comino, meu irmão. Você vê como é, né? Quer dizer, é uma coisa. É uma figura penal aparentemente patética, mas é uma figura penal. Quem é condenado por curandeirismo no Brasil? E até tem uma antropóloga que fez esse estudo. Sacerdotes e sacerdotisas do Candomblé e da Umbanda, não é? Então, há o problema do discurso do ódio, que é um discurso que se dirige especificamente ao Candomblé e à Umbanda, não é? E tem um outro desafio que você dizia. Nós estamos num contexto de intolerância religiosa crescente, preocupante, cuja tendência é piorar. Eu te diria, sou pessimista, estou sendo verdadeiro aqui contigo, meu irmão Alexandre. Também sou pessimista. Com os nossos ouvintes. Eu gostaria muito de poder dizer aqui no seu programa, Alexandre, num Banda Linda, que daqui a 2, 3 anos esse problema vai estar superado, mas eu preciso reconhecer como advogado que nos últimos 30 anos foi ao judiciário, tem ido ao judiciário defender o Candomblé e a Umbanda. Eu preciso dizer que no próximo período, com todas as vitórias que nós tivemos, que não foram poucas, no próximo período a coisa vai piorar. Num contexto como esse, as nossas comunidades precisam fazer lição de casa. Lição de casa significa o seguinte: nós temos dever, nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Temos que institucionalizar a religião. Hoje nós somos uma grande religião. São milhões de brasileiros. Brasileiros de todas as classes sociais. Brasileiros que têm diferentes níveis de cultura, de educação, enfim, nós somos um pouco o retrato do Brasil. Você não pode, uma religião que tem o tamanho como a nossa, agir como se nós estivéssemos ainda na senzala. Você precisa... Parte do desafio de empoderamento da religião tem a ver com nós institucionalizarmos nossa religião. Palavras suas, a gente precisa tomar gosto pelo papel, pela burocracia, ir ao cartório, tomar conhecimento, ciência de que documentação é essa que faz valer, porque o que não está documentado, registrado, não existe. Do ponto de vista jurídico, lamentavelmente... Não basta sim. Existir com o seu coração. Do ponto de vista jurídico, é isso. O que significa a liberdade de crença desse ponto de vista? Significa o seguinte: eu posso juntar uma comunidade de 3, 4, 5 pessoas
para cultuarmos uma determinada divindade na minha casa nos finais de semana. A liberdade de crença me assegura esse direito. Eu posso fazer isso? Posso. Eu vou sofrer qualquer tipo de punição, de sanção por conta disso? Não vou. Entretanto, o cenário de intolerância religiosa, que não é novo e que não vai acabar agora, ele obriga que, além dessa dimensão, que eu diria uma dimensão estritamente litúrgica, estritamente ligada a culto, a cerimônias, etc., você tem que ter a proteção do direito. E a proteção do direito começa quando você existe como religião. Quando você está documentado, quando o sacerdote e a sacerdotisa foram designados como tal em ata registrada em cartório. Até porque em 12 estados brasileiros, veja só, Alexandre Comino, os nossos ouvintes, em 12 estados brasileiros, mesmo que o templo não seja de propriedade da organização religiosa, ou seja, o templo, digamos, é de propriedade do sacerdote ou da sacerdotisa, mas o sacerdote assina um contrato de cessão de uso, de comodato com a organização religiosa, e em 12 estados você tem 30% de descontos na tarifa de água, energia, telefone e gás. Você imagina o quanto isso representa de economia para a nossa religião. E amanhã ou depois também, se você enfrenta uma denúncia, enfrenta uma ameaça, etc., a chance que você vai ter de se defender estando legalizado e o sacerdote estando legalmente credenciado é muito maior do que se você estiver na informalidade. Inclusive para receber uma doação, para constituir patrimônio. Muito bem lembrado, quer dizer, essa dimensão. E até... Porque o dinheiro tem que dizer de onde o dinheiro vem, para onde vai. Pra que onde dinheiro vai? é esse? De quem é esse dinheiro? Compra coisas, compra o quê? E para saber também, a partir do momento que isso está muito bem documentado e registrado, então há toda uma jurisdição que rege, que mostra a questão da contabilidade também. O dinheiro que entra aqui não sai sem uma justificativa. Se você tem um templo e todos fazem doação, por exemplo, aquela comunidade frequenta o templo, é de responsabilidade da comunidade manter o templo tem uma conta no banco. O dinheiro que entra nessa conta, que é do templo, não sai para o bolso de ninguém. É verdade. E olha que... Porque a contabilidade tem que dizer para onde vai. Sim, e veja que a legislação autoriza, eu inclusive sou amplamente favorável a isso do ponto de vista pessoal, a legislação autoriza que o sacerdote, ou a sacerdotisa, ou os sacerdotes possam ter sua subsistência financiada pela organização religiosa. Eu sou favorável. Que é justo, justíssimo. Justíssimo. Basta você ver o quanto de tempo ele dedica ali e se para ele ter uma outra fonte de manutenção, de vida, de estrutura, de renda, sim, então ele não pode estar ali porque ele tem que estar em outro lugar. A comunidade deve dizer onde é importante que você esteja. Exatamente. Eu faço valer o quê? Dignidade. Exatamente. Dignidade. Do que adianta dizer, nós somos tão humildes, tão isso, aquilo, e você então tudo caindo aos pedaços, e o sacerdote que precisa de ter uma dignidade está ali pedindo esmola ou falando, vamos fazer um bingo? Não é o caso. E você falava sobre os projetos sociais, os projetos governamentais. Até tem um paradoxo do ponto de vista legal, porque um paradoxo, eu diria, aparentemente há uma contradição, mas é uma coisa favorável, porque a lei que rege parcerias entre o poder público e as organizações sociais admite que as organizações religiosas possam receber recursos públicos, possam ter convênios, possam ter parcerias com a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal. Agora, como é que você vai obter um financiamento do governo municipal, federal, estadual, para qualquer projeto social se você não existe do ponto de vista legal? Se você não tem CNPJ, se o sacerdote não está designado no cartório como como é que você vai amanhã prestar assistência religiosa no hospital, numa prisão,
e alguém diz que você não pode entrar, como é que você prova legalmente que você é um sacerdote? Então, a legalização é também uma forma de empoderamento, eu te diria, é um binômio, empoderamento e proteção da religião. Incrível, né? Inclusive, esse ponto de vista das pessoas entenderem quem é o sacerdote, o que é o sacerdócio. Dentro das tradições de terreiro, há uma grande confusão, uma falta de entendimento de que o dirigente espiritual ele é um ministro religioso, e enquanto ministro religioso ele é um sacerdote, e quem faz valer essa condição é a comunidade. Aquela comunidade em ata quer dizer o quê? Houve uma reunião aqui, essa reunião foi registrada, essa comunidade reconhece o Alexandre, o José, o Pedro, a Maria como o seu sacerdote, aqui designado como pai ou mãe de santo ou babá, não importa, é o nosso ministro, é o nosso representante, é o nosso líder. E isso não quer dizer que precisa de um curso, que todos sabem muito bem, que ministra um curso de sacerdócio, mas não é isso que faz de alguém um sacerdote. É verdade. No entanto, é a articulação, é a estruturação, o entendimento de tudo isso que pode ser passado de um para o outro, mas a comunidade é que faz valer quem é o nosso representante, o nosso líder. É verdade, eu me lembro bem quando você publicou a história da Umbanda, que você fez questão de agregar no livro, anexar um artiguinho pequeno que eu escrevi há muito tempo, mas eu acho que ainda está atual aquilo. Super atual. Está no livro Sacerdote de Umbanda, da editora Amadras. O livro é esse, Sacerdote de Umbanda, editora Amadras, um texto do Dr. Edio explicando quem é o sacerdote diante da lei. Quem é o sacerdote diante da lei, quer dizer. E é isso mesmo, quer dizer, o sujeito precisa ter formação superior, precisa ter curso de filosofia. Não precisa. Mas é preciso que, exatamente como você disse, que a comunidade religiosa... Aprendi com você. Que bom, meu irmão querido. Obrigado. É preciso que a comunidade religiosa o nomeie, designe, o indique como sacerdote. Isto estando registrado em ata, no cartório de registro de pessoa jurídica, ninguém, presidente da República, delegado de polícia, governador do estado, ninguém pode dizer que aquele indivíduo não é um sacerdote. Daí a importância do credenciamento legal, que não se confunde com credenciamento religioso. Às vezes eu ouço falar aí essa história de credenciamento religioso, ok, tudo bem, mas do ponto de vista legal, você é sacerdote, se consta na ata a sua nomeação pela comunidade como sacerdote. Credenciamento religioso é um credenciamento afetivo praticamente, né, meu irmão? A comunidade diz, a gente ama você, você é o nosso líder, você é o nosso chefe. Tudo bem, mas perante a coisa pública... Lamentavelmente não serve para nada. A gente precisa então tomar gosto por isso. Pela informação, pela cultura, pelo papel, pelo cartório, pelo advogado, pelo contador. Porque a gente deve pegar gosto antes que a gente precise. Não é? Meu agradecimento, meu irmão, pelo privilégio de lhe receber aqui no programa Umbanda Linda, que vai ao ar todo domingo aqui pela Rádio Mundial 95,7, que vai para o nosso canal no YouTube Colégio Pena Branca. É uma alegria muito grande. Eu que agradeço a Alexandre Comino, você, pelo convite, o privilégio de estar aqui. Tenho certeza que o programa já é um sucesso e vai ser um sucesso ainda maior, porque você tem essa característica. Aquilo que você põe a mão, dá certo, é um sucesso. Parabéns. Sempre que você me chamar, eu vou estar à disposição. Muito obrigado, um beijo no coração, no seu e de todos os nossos ouvintes, Alexandre Comino. Obrigado. Muito grato. Xangô em mim lhe reconhece. Xangô nos abençoe. Que assim seja agora e sempre. Oxum, Oxalá, Oxóssi, Axé. Muito grato a todos. E a Rádio Mundial, principalmente. A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda,
falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino.